ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Visita na Record e bem-vinda nesse dia especial, né? Você mãe, você mulher que está nos acompanhando, um feliz Dia das Mães a todas, viu? Que são telespectadoras do nosso Visita e que estão aqui hoje mais uma vez para saber quais são as novidades, quais são as figuras influentes que passam por aqui para tirar dúvidas, porque o Visita é isso, informação, prestação de serviço, todo domingo às 9h30 da manhã para você. A nossa sala de estar se estende até a sua. Vamos para o nosso primeiro bloco de hoje, que nós vamos continuar falando sobre a água, viu? Esse bem tão precioso e sem o qual não existe vida. Você aí se lembra que nós começamos esse assunto na semana passada? Nós conhecemos uma empresa que invasa água alcalina aqui na região, só que a gente vem esclarecer aqui para você que existem vários tipos de água no mercado. Você quer entender com a gente? Quem vai trazer os detalhes é o médico nefrologista, Dr. Guilherme Palhares. Seja muito bem-vindo ao Visita, é um prazer. Prazer é todo meu. Olha, é um prazer mesmo, porque esse assunto gera muitas dúvidas, né? Quando a gente fala que existem vários tipos de água no mercado, quem está em casa vai falar assim, de repente alguns. Água é uma só, doutor? Como assim, né? De um modo geral, existem as águas fornecidas pelo sistema de abastecimento de água da cidade, né? Que vem as nossas torneiras, e tem as famosas águas minerais, né? Que encontramos nos supermercados. E conforme você falou, se você for ler o rótulo, né? Sim. Elas têm composições diferentes, né? Que estão relacionadas ao local que essa água foi produzida, foi retirada, né? E os componentes que essa água tem, tá? Mas de um modo geral, a liberação dessas águas para vender, né? Para elas serem liberadas no mercado, passam por um processo rigoroso de qualidade da água, né? De modo que são águas potáveis de qualidade para o consumidor beber. Hoje se tem falado muito na mídia em relação aos tipos de água, né? Águas mais ácidas, águas alcalinas, né? Ou água habitual que nós utilizamos, né? A água alcalina, né? Seria uma água com pH maior, né? Com um grau de alcalinidade maior. O que é o pH, doutor? Para quem não sabe o que é. O pH seria um índice que a gente utiliza para ver se essa água ela é ácida, neutra ou ela é básica, tá? Isso quer dizer que na natureza nós encontramos esses vários tipos de água. Sim, dependendo da fonte, do local, você pode ter uma água com pH maior ou menor, né? Mas, conforme eu falei, são águas que foram liberadas para uso, né? E tanto com o pH um pouco maior quanto um pouco menor, são águas potáveis e até o momento a gente está estudando, está entendendo se há realmente diferenças entre uma água ser mais alcalina ou menos alcalina para a saúde das pessoas. Interessante isso, quer dizer, se está à disposição, se está no mercado, você pode comprar sem problema nenhum. Mas o que o doutor está querendo dizer aqui para a gente é que existem ainda digamos que do ponto de vista midiático, aí uma certa polêmica com relação aos benefícios de cada uma desses tipos de água. Seria exatamente isso, doutor? Isso, exatamente. Ou seja, por um lado, nós temos algumas pessoas que seguem uma linha de usar a água alcalina para determinada finalidade, então vão dizer que existem certos benefícios, mas por outro lado, a ciência ainda não comprova esses benefícios, é isso? Isso, exatamente. Nós temos alguns estudos populacionais, né, de outros países que compararam, vou puxar para a minha área que é a nefrologia, né? Claro. Que compararam a incidência de cálculo renal, né, em pessoas de um mesmo país, mas de diferentes regiões e consumindo águas de diferentes características, né. Tanto nesse estudo quanto em outros, num primeiro momento o que a gente tem de informação científica robusta, forte, o que é importante é a quantidade de água, né. Se a água tem um pH um pouco maior ou um pouco menor, até o momento a gente não tem tantas evidências para afirmar use água alcalina, use água mais ácida. O que nós podemos afirmar de acordo com a ciência
é que é importante que as pessoas tenham uma ingesta de água adequada, né? Para prevenção de litíase renal, né? Para o funcionamento correto dos órgãos. E essa quantidade de água adequada que as pessoas devem consumir, né? Inclusive no tempo frio, né? Que é um tempo que há uma redução do consumo de água, é em torno de 2 a 3 litros por dia. Isso é importante, sobretudo, para os idosos, né? População idosa, pela fisiologia do envelhecimento, tende a ter um menor consumo de água por não sentir sede, né? Em tempos frios, né? É muito importante estimular a população idosa a beber água. Muito bacana. Ou seja, minha gente, o que nós queremos esclarecer aqui é que se essas águas estão no mercado, esses rótulos, essa diversidade, bacana, é importante para a gente conhecer essas variedades, mas é importante também reconhecer quais são realmente os benefícios comprovados pela ciência. De imediato, a gente já descobre aqui, né, que a quantidade de água é o que importa. Por exemplo, doutor, tem gente que não é muito aí atrativo com aquela água potável, água normal, né, que a gente fala, água que a gente pode consumir, né? Mas gosta daquela água saborizada, aquela água que você coloca um limãozinho, uma laranjinha. Nesses casos, para essas pessoas que são mais atraídas por esse tipo de bebida, pode ingerir também esses 3 litros, assim, é melhor do que ficar sem beber água? Como é que funciona? Então, daí em relação às águas saborizadas, os outros tipos de produtos que carregam água, né? A pessoa que consome tem que ter muita atenção nos componentes, né? Porque às vezes tem produtos além do que a água, que, por exemplo, talvez não sejam interessantes para uma pessoa hipertensa, né? Para uma pessoa diabética. Então, a recomendação é que seja a água mesmo. E na sua especialidade, né? Nefrologista, cuida do quê, doutor? Vamos lá. A nefrologista cuida dos rins, né? Quando a gente fala dos rins, não dá para ficar sem eles, doutor. Até tem gente que vive, né, mais aliado aí a outros tratamentos, né? Mas eles são preciosíssimos, precisamos cuidar. Sim, dentre várias funções dos rins, né? São os rins que fazem o equilíbrio da água no corpo da pessoa, né? Ele que faz a regulação fina da quantidade de água, né? Para você ter uma ideia, uma pessoa adulta, saudável, 60% do peso dela é água, né? Numa criança um pouco mais, 70%, num idoso um pouco menos, 55%, 50%. E quem faz dentre vários órgãos, o principal que faz esse ajuste, né, são os rins, né? Então, na área da nefrologia, a gente trabalha com muitos problemas relacionados à água, né? E o principal, que é habitual no consultório do nefrologista, é a litíase urinária. E um dos principais fatores de... A litíase urinária, num termo mais popular... É pedra no rim. Pedra no rim. Pedra no rim, né? E uma das principais causas, né, um dos principais fatores de risco que encontramos é a baixa ingesta de água, né? A pessoa, às vezes, numa jornada de trabalho prolongada, se esquece de beber água, ou não tem o hábito de ingerir água e fica várias horas do dia sem ter essa ingesta. Então, a ingesta adequada de água, né, desses 2 litros para mais, é bom para os rins e bom para a saúde da pessoa. Só para a gente finalizar, então, doutor, e deixar bem claro para quem está nos acompanhando, não é o tipo da água, mas a quantidade de água, é exatamente isso? Essa é a ideia científica que nós temos, né? Por ora, o que a ciência nos mostra é que a quantidade de água é o que vai fazer a diferença para a saúde da pessoa, né? E na hora de escolher uma água no mercado, de olhar o rótulo ali, a embalagem, algo que a gente precisa ficar mais atento, observar ou de repente priorizar algum em vez de outro, alguma dica? De um modo geral, ter bastante atenção com os produtos saborizados, adocicados, né? Porque eles podem prejudicar a saúde em outros aspectos, né? Conforme eu tinha falado. De um modo geral, a água mineral, ela é bem-vinda, né? Assim como a água
de boa procedência, né, fornecida pelos sistemas de tratamento de água das cidades, né. A ideia é que, caso seja consumida uma ou outra, né, que seja na quantidade adequada. Perfeito. Hashtag, então, ficou a dica para você hoje no nosso Visita. No mínimo 2 litros, né, doutor? E no Sim. inverno, muito mais. Isso mesmo. Agora, para aqueles que amam água, se a gente tomar demais também, tem problema ou não? Não. Não, então pronto. Para a gente encerrar, um recadinho especial. Hoje é Dia das Mães. Gostaria de mandar um beijo para alguém, um abraço para alguém que está nos acompanhando. Ah, sim. Mandar um abraço para minha mãe, a Patrícia, né? E um abraço para minha esposa, a Kátia, que a gente tem uma menininha que também é mãe, né? Ai, que bacana. Grande beijo então para vocês. Obrigada, doutor. E volte mais vezes para esclarecer nossas dúvidas. Estou à disposição. Prazer é nosso. Esse é o nosso Visita, minha gente, esclarecendo também muitas dúvidas sempre que elas aparecem. Você tem alguma aí? Traz no nosso hashtag Visita na Record, aí na sua rede social favorita. No próximo bloco tem muito mais para você, tem mais entrevistados passando pela nossa sala de estar. Não perca!